Olha, na zona oeste do Rio de Janeiro, a Vila Militar abriga milhares de integrantes do Exército Brasileiro que fazem treinamentos, passam por formação e se preparam para operações. Este é o local onde está detido o ex-ministro Walter Braga Neto, primeiro general 4 estrelas preso na história do Brasil. Braga Neto está numa sala de Estado maior, que é uma acomodação individual com benefícios bastante distintos do restante dos presos do país. Existem detalhes no Estatuto Militar que prevêem, por exemplo, que um militar preso fique em um local comandado por alguém da mesma patente ou patente superior. Já falando sobre as supostas regalias, o general está em uma sala com TV, ar-condicionado e recebe 4 refeições diárias. Bom, para nos explicar se tudo isso é regalia ou se o tratamento dado a Braga Neto é previsto em lei, além de falarmos sobre as prisões de militares em geral, vamos conversar hoje com o Berlink Cantelmo, advogado especialista em direito militar. Oi, doutor Berlink, boa tarde. Obrigada pela participação com a gente no Boletim. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos os espectadores do Metrópolis. Sempre à disposição de vocês. E agora, para tratar desse tema altamente específico, correlato à prisão do general Braga Neto. Suas ordens, Neila. Exatamente. Aproveitando o gancho aí da prisão do general Braga Neto, eu queria que você explicasse, por gentileza, para nós, se essa prisão que está sendo vista aí como uma prisão cheia de regalias, se tem regalia mesmo ou se tudo isso está previsto em lei. Olha, Neila, do ponto de vista técnico, voltado a uma análise efetiva da legislação castrense, da legislação militar, sim, há a previsão de que o militar lançado a uma prisão provisória ou uma prisão correlata à execução da pena deve cumpri-la em uma instituição militar, em uma organização militar, uma OM. Agora, se de fato o general Braga Neto está numa sala de Estado-Maior, como há a previsão específica, não só para generais, mas para uma série de outras autoridades no país, mas com todas essas benesses, televisão, enfim, tudo isso parte de uma premissa de uma análise da discricionariedade do diretor dessa unidade militar prisional. O certo é que não tenha. Inclusive, nós temos que criar aqui um paralelo com demais outras prisões, a exemplo de cases envolvendo outros oficiais do Exército, a exemplo de Mauro Cid, que talvez não tenha tido essa mesma regalia que o general Braga Neto está tendo nessa circunstância. Certo é que, do ponto de vista legal, não há efetivamente uma autorização, uma indicação para que, numa sala de Estado-Maior, um preso provisório ou um preso em execução da pena tenha determinados benefícios diferentes dos demais presos que se encontrarem numa unidade militar prisional. Agora, é importante ressaltar que o general Braga Neto, por se tratar de um general 4 estrelas e ter exercido funções estratégicas no governo, inclusive na condição de ministro, tem sim o direito de efetivamente ser alocado numa sala de Estado-Maior. Isso é uma premissa, uma questão inarredável do ponto de vista legal. Bom, doutor Berlink, saindo aí do general Braga Neto, que além de ter tido status de ministro e é um general 4 estrelas, como é a vida dos outros militares de outras patentes que, porventura, sejam presos? São tratados da mesma forma? Olha, Neila, a experiência me permite dizer que absolutamente não. Não, sobretudo praças. Sobretudo as praças que compõem a base da pirâmide institucional, a base da pirâmide organizacional das instituições militares estaduais ou federais. O militar detém a prerrogativa de, sim, estar preso preventivamente, provisoriamente ou cumprindo pena enquanto militar for numa unidade militar prisional, o que não se trata de uma prisão especial. A realidade de uma prisão militar, ela não é idêntica ao sistema prisional brasileiro, né, que abarca os civis, mas também não pode ser tratado como um hotel de luxo. Em hipótese alguma, ali é um local para cumprimento de pena, inclusive sob os mesmos princípios de ressocialização, de reeducação daquela pessoa que está ali cumprindo pena, enfim, ou inclusive daquela pessoa que está ali preso provisoriamente, como é o caso do general Braga Neto. E eu posso afirmar categoricamente que nos 26 estados da federação não há
efetivamente um tratamento nesse sentido, do mesmo modal que está sendo dispensado ao general Braga Neto, a outros militares, que por vezes, inclusive, sofrem em unidades militares prisionais sem o mínimo de condição, sem direito à visita íntima, sem direito a uma série de benefícios que o preso comum, de acordo com a Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execuções Penais, tem. E uma questão interessante a ser frisada, Neila, nessa circunstância, é que, no Brasil, no ordenamento jurídico pátrio, não existe a edição de uma lei de execução penal militar. A Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 1984, foi editada para abarcar, inclusive, as prisões de natureza militar. E, dessa forma, nós entendemos que não há como uma organização militar provocar uma inovação numa alocação estrutural do general Braga Neto, supostamente, porque ainda não tivemos condições de ir lá para ver se de fato é assim que funciona ou não, mas num loft, num quarto de luxo, enfim. Se isso está sendo concedido a ele, nós precisamos analisar esse precedente e, ao abri-lo, estender esse tipo de tratamento para todos os presos que se encontram reclusos em unidades militares prisionais. Bom, doutor Berlink, para a gente finalizar, estamos falando especificamente de prisão preventiva, que é o que acontece nesse momento com o Braga Neto, que está preso aí preventivamente para evitar, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, que atrapalha as investigações aí da suposta trama do golpe. Se ele for de fato condenado, a vida dele na prisão muda no quesito aí de cela e de localização? Neila, na verdade, tudo vai depender da espécie de condenação, fixação da pena. A exemplo de um cenário trágico onde o general Braga Neto venha a ser submetido a uma condenação superior a 2 anos de reclusão. De pronto, ele precisa ser submetido a um processo de perda da patente. E, uma vez submetido a um processo de perda da patente junto ao Superior Tribunal Militar, em se tratando de ser condenado, ele passa a ser um civil. Em se tratando de ser um civil, ele precisa cumprir essa pena na condição de civil. Mas isso, num futuro talvez longínquo, com diversos desdobramentos, até o efetivo trânsito em julgado de uma possível sentença penal condenatória. Mas até lá, provisoriamente, ou em execução penal, caso seja condenado, não sendo submetido a um processo de perda da patente, perda do posto ou da patente, permanecendo na condição de militar, ele vai continuar tendo o direito de cumprir a pena numa unidade militar prisional e talvez, e aí do ponto de vista político e não técnico, e se de fato for verdade que ele recebe essas benesses, com todas as regalias, inclusive com a prerrogativa de cumprir a pena em uma sala de Estado-Maior. Agora, uma questão interessante a ser frisada. Dada a característica das atividades exercidas por Braga Neto, por ter sido ministro, acaso, num futuro, venha a ser condenado e submetido a um processo de perda da patente, do posto, e perca a condição de militar, também manterá o direito de ser submetido a uma prisão em cela de Estado-Maior, em razão de ter sido ministro, em razão de ter exercido cargo com foro por prerrogativa de função. Um case similar a esse seria a exemplo do ex-presidente Fernando Collor, que se em algum momento tiver que cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal, o fará em uma cela de Estado-Maior, ou uma sala de Estado-Maior, por assim dizer, conforme a literalidade da legislação. Maravilha, doutor Berlink, obrigada aí pelos esclarecimentos. Desejo aí o seu um excelente Natal e Ano Novo. E obrigada pela participação com a gente sempre aqui. Neila, eu que agradeço, sempre à disposição do Metrópolis. Feliz Natal, um próspero 2025 e contem sempre comigo. Grande abraço.